Rapaziada, um assunto polêmico, cobrar ou não cobrar um diagnóstico que vai ser executado para, de repente, achar um defeito no seu carro. Bem, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Meu nome é Marcelo Vieira Beletato, eu sou proprietário da Oficina do Primão, vulgo Primão, o meu apelido, então tem o nome meu na fachada. Bem, rapaziada, é o seguinte, aqui nós temos alguns carros que eu vou citar alguns exemplos para vocês do porquê que a gente cobra diagnóstico, e o diagnóstico ele não tem um valor fixo. Dependendo do sistema que tá o problema ocorrendo, a falha do seu carro, tem um valor específico para esse sistema, tá bom? Assim, suspensão, câmbio, motor, cada um tem o seu valor. Olha, nós temos essa Passat aqui, que ela tá com deficiência de pressão de óleo. Então, esse carro, para achar a bomba de óleo, para fazer a substituição da bomba de óleo, esse carro tá aqui umas 3 semanas. Então, assim, pessoal, isso daqui faz parte do processo. Nós temos que estar com o carro do cliente. E melhor, a gente é o responsável pelo carro do cliente, né? Pro carro de vocês. Se alguma coisa acontecer, a gente tem que arcar com essa responsabilidade. Então, você imagina só, eu fazendo esse trabalho totalmente gratuitamente para ver se a pressão de óleo do carro vai subir. É inconcebível isso. Eu não trabalharia, eu fecharia minhas portas, não teria como arcar com os custos, né? Inclusive, se você é mecânico, você tá nessa circunstância, financeiramente não saudável, sua empresa, é porque você deve estar fazendo algo correlacionado mais ou menos com isso, cara. Isso você tem que virar a chave, isso tem que mudar na sua oficina, o pensamento tem que ser diferente. Vamos, vem cá, pessoal. Agora, falando um pouquinho sobre o raciocínio, o porquê que as pessoas acham um absurdo cobrar orçamento. Isso daí foi levantado uma questão trabalhista desde a década de 30, 40, 50, que vem se instaurando aqui no Brasil. E eu vou falar para vocês o porquê que a psicologia e a metodologia vem alterando e mudando com o passar dos anos. Nós trabalhamos com um carro, né? É um veículo que ele ocupa um determinado metro quadrado dentro da sua empresa e para que eu possa fazer um diagnóstico dele, eu tenho que usar um equipamento chamado elevador. Aquele elevador é a ferramenta principal para que a gente possa fazer os reparos em todos os carros. Só que se o seu carro demandar de elevador, tem um custo diferenciado. Por quê? Eu vou estar tirando um carro que vai estar com o orçamento aprovado para começar a executar o trabalho para fazer diagnóstico no seu carro. Então isso tem um custo. Qual é o valor desse custo? Isso tem um cálculo que a gente tem que chegar. Isso depende do espaço, do metro quadrado que você está, a região que você se encontra. Cada um vai encontrar o seu valor mínimo, sua hora mínima de trabalho. Então não tem como eu fazer um levantamento padrão. Isso eu tô falando do elevador, fora o profissional, que ele tá engajado ali em achar o defeito. Fora o nosso tempo, né, que isso é uma equipe ali, todo mundo atuando, né? A gente troca informação entre si, a gente sempre pede a opinião do mecânico que tá executando, ele me chama, eu chamo o outro, a gente olha o defeito junto, a gente entra no consenso para poder dar uma devolutiva e uma funcionalidade no nosso trabalho, uma assertividade muito boa. É por isso que a gente tem boas avaliações no Google. Só que trabalhando dentro de uma realidade, pessoal. Não tem como ser de graça. Até porque eu já fiz o teste de fazer de graça. As pessoas, elas não retornam, tá? Elas não retornam. Você trabalha, ela vê o defeito, aí você passa o orçamento para solucionar aquele defeito, e elas vão solucionar onde que é no mais barato, tá? É isso que acontece na prática. E agora, voltando lá na década de 30, 40, por que isso... E por que tá na sua mente, você proprietário do carro, que você acha que tem que ser gratuito? Eu vou explicar. Quando você chama um pedreiro para ir na sua casa, fazer um levantamento, um orçamento, cara, ele dispõe do tempo dele, tá? Mas assim, ele não tem que efetivamente trabalhar, ele não tem que quebrar um piso de repente para te dar um orçamento, entendeu? Ele não tem que fazer isso. Ele vai lá tirar a metragem quadrada, dependendo do serviço que ele vai fazer. Então, por isso, obviamente, que ou o valor cobrado é muito baixo, ou às vezes tem pessoas que nem cobram. Você tá entendendo? Porque o valor tá embutido no serviço. Aquela hora que ele passou com você, vendo o seu problema ali, que você quer solucionar, vai estar embutido na mão de obra. Aqui eu poderia fazer a mesma coisa? Sim, eu tentei e eles não retornaram. Esse é o pulo do gato. Na mecânica, a mecânica ela tem muito disso. A gente depende de profissional, de elevador, de ferramentas específicas de teste, é scanner, é osciloscópio, é outros profissionais envolvidos para dar a cada um a sua opinião acerca de um defeito específico. Ou seja, é caro, tudo isso é caro. E olha, veja bem, aqui eu pratico da seguinte forma: é cobrar no diagnóstico. Se a pessoa levar o carro embora, é cobrar o diagnóstico. Se ela deixar para fazer o serviço, obviamente a gente não cobra esse diagnóstico. E a gente também não dilui esse valor no orçamento, a gente apenas executa o orçamento. Você tá entendendo? Então assim, pessoal, é muito controverso essa parte, mas tem que ser dito, tem que ser falado o posicionamento das mecânicas que trabalham da forma correta, porque não existe almoço grátis. Se você tá tendo orçamento gratuitamente, você pode ter certeza que tem alguma coisa aí de estranho. Não tô falando que as pessoas que não cobram estão agindo errado, não. Tô falando que a conta financeira não fecha se as pessoas fizerem isso. Não vai fechar. Então você tem que se ligar, meu. Você tem que, sintonizar aí na frequência certa. Que é o quê? É cobrar por cada etapa do trabalho. O diagnóstico.
Cobra-se. Ah, vai fazer conosco? Retira o valor, não cobra, e vamos cobrar a solução do problema. E acabou, tá tudo certo. O cliente fica feliz, a gente também. A gente consegue, né? Captar um cliente e tornar ele o nosso cliente, assim, definitivo para várias vezes que ele precisar da gente para poder indicar. Mas, assim, não tem como você realmente abrir as portas, ficar fazendo diagnóstico para os outros e não cobrar nada. Até porque o tempo do seu profissional, dos seus elevadores, estão sendo empregados aí de graça. Então isso aqui não vai sobreviver. Então você tem que levantar o seu alerta, cara. Barato sai caro. Isso é o ponto crucial. O barato sai caro. E o que parece ser fácil, às vezes é o caminho mais difícil. Quantos motores eu não recusei de montar aqui? Por quê? Porque o cliente acha que é fácil, o cliente acha que é rápido. E para fazer bem feito não é rápido, não é fácil. Você desmontar um motor de uma BMW, um B48, um N20, pode ser fácil desmontar, mas a montagem é rigorosa, segue-se vários padrões de qualidade de metrologia para você conseguir montar e você dá a garantia que aquilo tá bom. Que o cliente pode socar o pé e acelerar no Stage 2, no 3 que ele tem, ou até vezes original, mas que dificilmente o original vai quebrar. Só quebra por intervenção humana, que é Stage 2, Stage 3, às vezes mapinha não feito adequadamente. Então, galera, não tem almoço grátis, tá? O trabalho de mecânico aqui, ele é um trabalho que demanda de espaço, profissionais envolvidos, são mais de um, precisa de equipamentos específicos, um elevador, um scanner, um osciloscópio, precisa de várias ferramentas de teste, às vezes até de calibração para a gente poder calibrar e ver se vai funcionar o carro novamente. Então não tem como ser gratuito. Se tá sendo gratuito para você, a conta uma hora vai chegar. Então esse é o recado que eu tenho para vocês, tá bom, pessoal? E pode contar conosco no que for preciso e ajuda a divulgar esse vídeo aí. Manda para aquele seu amigão que é o espertão, que gosta de tudo solucionado na força da amizade. Bora!